André, já estou aqui, já estou online. Uhum. Deixa eu ver se o André vai. Tá. Ei, Tudo bom, Patrícia? tudo bem? Tudo Obrigada, amor. jóia. Tá dando acho que um delay aí, André, mas acho que a gente consegue é, conversar aí, esperar um pessoal entrar, né? Hum, Algumas pessoas, É, vão dar uns minutinhos. hum, hum. eu acho que esse problema do delay, pelo menos entre a comunicação entre nós dois, eu acho que está tranquilo, né? Vamos ver as mensagens do pessoal para poder responder alguma pergunta que surja, né? Se gera Fran, algum sim, incômodo. sim. Hum, Não sei se eu hum. vou dar uma boa noite aqui, ó. Michel Torres, boa noite. Fran, boa noite. Podem mandar e convidar o pessoal também. Vou dar mais uns 2 minutinhos aí pra galera entrar. Porque tem muito bate-papo legal aqui. Fiz um script bem bacana. Vou chamando aqui também, ó, pessoal. Muito bom. O boa noite do Michel só apareceu para mim agora. Ah, é? Tem um delay gigantesco. É, eu vi que ele entrou, aí eu dei boa noite, aí ele deu boa noite aqui também. Conceição também entrou agora. Boa noite, Conceição. Angélica, quanto tempo? Tudo bom com você? Ah, Hum. Eu nunca faço show. live, né? O pessoal deve estar estranhando aparecendo no meu Instagram, o ao vivo. Eu também não. É a primeira vez que eu faço ao vivo, assim, live. Até no meu pessoal também não sou de fazer. Mas a tecnologia nos chama a isso, né? Então a gente tem que expandir. Israel, tudo bem, Israel? Oi, saudades. Abraço aí para você e para todo mundo. Bom, vou dar só mais um minutinho aqui. Deixa eu ver aqui que horas são. Isso, já são 19h03. Eu gosto de ser bem pontual aí, né? Até mesmo em respeito a todo mundo que entrou no horário. Pati, boa noite, Pati. Ederson, Nem, boa noite. Seja bem-vindo aí na live. Fiquem à vontade aí, só tá dando um minutinho para mais pessoas entrarem, tá? Beijão, Paty, saudade de você, viu? Mas vamos lá, vamos começar então, né, André? Bom, Chega de enrolação. Então, gente, quem vamos tá lá. aqui nessa. Oi, quer falar alguma coisa? Eu não falei, vamos lá. Ah, tá, desculpa. Então, galera, quem tá aqui, o André Mota, trabalha lá na Valor junto comigo, né? Ele é formado em Engenharia Civil pela UFES, pós-graduado em Finanças pelo IBMEC de Minas Gerais. Ele é mestre em Administração pela FUCAP, geriu o Clube de Investimentos InvestVix entre 2011 e 2015, investe na Bolsa há mais de 20 anos e hoje, além de assessor de investimentos, é colunista do site A Gazeta e como atuação principal é pai de uma princesinha. Falei tudo ou faltou alguma coisa ainda, André? Não, é mais ou menos por aí, né? Né, da princesinha não posso falar muito não, porque eu começo a me emocionar, né? Mas ela é maravilhosa, tem sido uma experiência ótima. 4 meses, foi semana passada. E, e né, já são, em setembro agora eu completo 22 anos da minha primeira operação na Bolsa de Valores.
foi um pouco depois do atentado às Torres Gêmeas do 11 de setembro, em 2001. E eu tive uma carreira na engenharia, né, até 2013, e fiz a virada de chave, né, para a área de investimento, um pouco depois disso. Estou aqui na Valor desde 2016, né, agora mais ligado a essa parte de bolsa, de renda variável, parte de ações, acompanhando o nosso research próprio, que é o Lume, né? Eu faço a ponte entre os analistas e os assessores aqui. Então tem sido uma experiência bem interessante e bem enriquecedora aí durante esse período. Bacana. André, bom, mas seja bem-vindo aí ao meu Instagram também, né? E agradeço muito aí por disponibilizar o seu tempo, né? Às vezes abrindo mão aí do tempo com a princesinha aí para poder ficar aqui e falar um pouco para a gente aí da sua experiência e de tudo mais, para poder esclarecer mesmo as nossas dúvidas, né? Além de trazer conhecimento, porque eu acho que o mercado tem muita coisa interessante e infelizmente tem muita gente que não sabe nada, que precisa aprender muito mais. Até eu mesmo que já estou na área também, assim, ainda estou nas fraldas, né? Eu brinco assim que ainda sou um bebezinho, principalmente perto de você, né? Então, assim, eu tenho muito que aprender ainda, então, assim, isso aí com certeza vai agregar bastante e já te agradeço, né, todo mundo também que está acompanhando aqui com a gente ao vivo, tá bom? E quem está aqui na live, né, se puder convidar mais pessoas também para participar, né, como eu falei, muito obrigada já por estar aqui com a gente. Aquelas que não puderem participar, que vocês convidarem não conseguirem entrar também, a live vai ficar gravada aqui no Instagram, depois ela vai para o YouTube também, Patrícia Simões Educa, porque eu também estou jogando as coisas lá no YouTube, tá bom? Então, mas agora chega de lenga-lenga, né? Se vocês quiserem mandar perguntas, podem mandar também, mas eu já tenho aqui algumas perguntas que eu já, né, recebi de alguns clientes, recebi de alguns colegas de trabalho, e aí vamos agora para as perguntas, o que todo mundo quer saber, o que todo mundo, né, veio aqui em busca, né? André, juros caindo agora em agosto, depois de tanto tempo aí, né? A gente teve uma subida, foi muito rápida a subida da Selic. Depois a gente ficou meses aí mantendo a Selic, né? Com a Selic mantendo em 13,75, mas enfim, esse mês de agosto nós tivemos aí a primeira queda. E aí, com a Selic caindo, como que é? A gente já pode entrar na bolsa ou ainda é o momento de esperar? O que você me fala? Sim, na verdade, né, esse ano, ao longo desse ano todo, a gente teve boas janelas, né, para a gente entrar. Essa queda da taxa Selic, ela demorou muito para acontecer, mas ela já era esperada. O mercado antecipou um pouquinho dela, né, fez fundo ali por volta de abril, maio, depois engatou alguma alta e agora está dando um respiro, que é natural. Então, se a gente olhar para trás, todos os ciclos de queda da Selic que a gente tem nos últimos 20, 25 anos aí, foram períodos bem positivos para o mercado de ações. O único que não foi tão bom foi o período de queda que, quando o Alexandre Tombini, ele era presidente do Banco Central do governo Dilma, porque as expectativas de inflação estavam ruins e eles forçaram a barra na queda naquele momento. Depois ainda fizeram uma pausa na véspera da eleição, na alta que eles estavam fazendo, enfim, aquele Banco Central ali, como toda a parte econômica do governo Dilma, foi muito conturbado e foi um período meio atípico. Mas em todas as outras, o período sempre foi bem positivo. Até fiz uma coluna sobre isso na Gazeta algumas semanas atrás. Quem quiser pode pesquisar. É que só colocar no Google a Gazeta, André Mota, aparece lá o link para a relação das colunas que eu já publiquei. E principalmente nesse ciclo, né, a gente fala muito de bolsa, pensa muito no Ibovespa, que é o índice, né, que nos dá a média do que é o nosso mercado acionário, mas ele é muito concentrado em Petrobras, Vale e bancos. Se a gente olhar as ações de menor capitalização, a gente chama de small caps, onde a gente tem as empresas mais ligadas ao mercado interno, de menor tamanho, como varejistas, como indústrias e outras, né, o desempenho em período de queda da Selic é realmente assim, muito bom, com retornos bem superiores ao que a renda fixa paga no período. Então,
O momento já esteve melhor, com certeza, né? Porque aquele período de medo, onde está tudo extremamente barato e ninguém geralmente entra, é muito difícil alguém entrar, que foi ali quando entre março e maio, mas a gente ainda tem muito upside aí pela frente para capturar. Nosso juro real está muito alto, se ele tem que cair bastante. A gente está com inflação aí na casa de 4 projetada, né, com uma taxa Selic em 13, 9% de juro real. É muita coisa. Tem que baixar isso e aí a bolsa volta a ter fluxo, as despesas financeiras das empresas caem, os lucros aumentam e a gente, sempre que vê os lucros aumentar, vê a bolsa se valorizar. Sim. E aí, nesse mês, né, ainda houve a queda da Selic, mas a gente também viu ali uma sequência de quedas da Selic, que fez muitos investidores estremecerem ali. Acho que foram 14 dias, se eu não me engano, seguidos de queda da Bolsa, né? O que ocasionou essa queda? E você acha que a gente deveria ver isso com uma certa preocupação ou isso poderia acontecer mesmo? Você pode falar um pouquinho disso daí também? Esses 14 dias, são 14 dias úteis, né, de queda da bolsa que a gente viu em agosto, eles são perfeitamente normais. O mercado tem uma máxima, né, ele sobe no boato e realiza no fato. Então, a expectativa era que a Selic começasse a cair, então o mercado antecipou isso, né, a gente teve um mês de julho muito bom. E essas quedas foram quedas pequenas, né, quando somadas ali todos os dias, não foram quedas significativas. Depois a gente teve 2 altas que recuperou boa parte do que tinha caído. Mas a gente está vivendo um momento meio técnico no mundo, por questões externas, né, mais específicas e até geopolíticas, globais. Os títulos do Tesouro Americano eles estão tendo uma alta na sua taxa de juros, os títulos de longo prazo, por questões muito de fluxo, né? As expectativas de inflação nos Estados Unidos melhoram, mas os juros desses títulos sobem, que é um pouco anormal. Então, isso puxa um pouco da liquidez, e puxando a liquidez, o investidor estrangeiro começa a tirar dinheiro de outros mercados para ir para esses títulos dos Estados Unidos. Então, a gente viu a bolsa recuar um pouco, derrubar um pouquinho agora durante o mês de agosto, mas perfeitamente normal, né? É renda variável, não são todos os meses que são de alta, e o fundamento que a gente precisa acompanhar que é a inflação. A inflação está vindo bem, está vindo sob controle, o Banco Central deve seguir cortando a taxa Selic aí nas próximas reuniões, sem muita preocupação. Inclusive, até fazendo um adendo, né, eu lembrei aqui que, acho que foi até um artigo seu mesmo que você escreveu, se eu não me engano, no início do ano teve uma alta, assim, uma alta interessante, foi 10, 15%, que a gente teve contra aí apesar de ter tido queda dias seguidos, a soma foi bem baixa, assim, se eu não me engano foi cerca de 5, 7%, né? Você me corrige se eu estiver errada, tá? Mas não, foi mais ou menos isso mesmo. Não é isso mesmo? E aí, voltando um pouco dos juros, né? A gente espera que a queda dos juros ela continue, né? Agora, em setembro, vai ter a próxima reunião do Copom, acredito que vai ser lá no meados de setembro, né? Calculando aí 45 dias, dá mais ou menos dia 18, 19 de setembro. Existe o risco de sermos surpreendidos aí com não haver queda ou vir mais baixo? O risco a gente não pode dizer nunca que é zero, né? Mas ele é muito, muito, muito pequeno. Eles já avisaram que vão cortar meio ponto e o Banco Central ele precisa manter uma certa credibilidade. Então essa comunicação dele com o mercado é muito importante. Se ele afirmou, da forma como ele afirmou na última reunião, que vai cortar meio ponto, ele vai cortar meio ponto. Eu não tenho muita dúvida disso, não espero que seja mais, não espero que seja menos. E aí a gente vai ficar na expectativa do comunicado para o próximo corte, né? Que aí é o que interessa. Do jeito que as coisas estão caminhando, estão tranquilas para que ele anuncie outro corte de pelo menos mais meio ponto aí para frente e siga reduzindo esse juro real aí para um patamar
menos contracionista, porque eles realmente pegaram pesado com esse juro alto aí por muito tempo. É verdade, a gente sofreu bastante com isso, né? E agora é o momento da gente começar a colher uns frutos aí dessa queda da Selic, né? E pessoal que está entrando, sejam bem-vindos, tá? Se vocês quiserem mandar perguntas também para o André, fiquem à vontade. Eu estou fazendo as perguntas que eu recebi durante a semana, desde a semana passada, né? Que eu fiz a solicitação ali, perguntei quem queria perguntar alguma coisa. Mas fiquem à vontade também para mandar. E mesmo que eu não consiga responder tudo aqui, depois a gente também pode responder lá no privado, a gente busca vocês aí para poder responder, não vai ficar ninguém sem resposta não, tá bom? Fiquem à vontade. E agora, uma pergunta assim que muitos clientes, né, sempre vêm aqui, Patrícia, mas qual a empresa ali que fica melhor nessa queda dos juros? Então, quais setores que você vê, André, que se beneficiam mais com a queda dos juros? Nesse momento, assim, né, caindo a Selic agora, e no momento do mercado atual no Brasil, como está o mundo também, enfim. Bom, em geral, empresas mais endividadas, elas beneficiam mais. Então, a gente tem algumas empresas na Bolsa que praticamente tudo que elas estão gerando de resultado operacional está sendo usado para pagar juros das dívidas, que essas dívidas são, em sua maior parte, indexadas à taxa Selic. A taxa Selic caindo, os juros da dívida diminuem e começa a sobrar dinheiro para acionista, porque hoje o dinheiro está indo todo para o credor da empresa, não está indo para acionista. E aí a gente tem empresas espalhadas em alguns setores. Eu vou citar algumas aqui. A Ânima Educação, uma delas. O Grupo Simpar, dono da Movida, locadora de veículos, é outra. A Ambipar, que é uma holding de serviços ambientais, é outra. A Yoshpi Maxion, que é a líder de produção de rodas para veículos, é outra. Então, isso aí a gente viu que tem quatro setores diferentes. Mas, assim, no cerne mesmo, que beneficia bastante, são as empresas mais ligadas ao varejo. O problema é que quando a gente olha o nosso varejo, Magazine Luiza, Via e Americanas, está muito complicado. Então sobra aí vestuário, a Guararapes, que é a dona da Riachuelo, a Lojas Renner, a C&A, são empresas que se beneficiam bastante, porque como elas vendem, aquele negócio de vender em 6, 8, 10 vezes sem juros, não está sem juros, né? Tem um juro embutido ali. Então, se esses juros que elas se financiam fica menor, a margem delas cresce nessas vendas a prazo. Então, seriam assim, e as construtoras, né? Porque se a taxa de financiamento imobiliário cai também, a venda de imóveis aumenta bastante. Por sinal, o setor imobiliário das construtoras é o setor com melhor performance da nossa bolsa esse ano até agora. Legal. Lembrando, tá, gente, que não são recomendações isso daqui, são apenas exemplos que o André tá dando, tá? Não vai sair comprando ação adoidado, não. É bom deixar isso claro, né? E também, assim, eu não sou analista, mas eu leio muitos relatórios de análise e eu acompanho os analistas da Lume de perto, né? Troco muita ideia com eles. Então, assim, o que eu repasso aqui é desses relatórios de análise que eu estou lendo e do que esses analistas estão me passando no caso e do que a gente viu acontecer no passado, né? Nesses 20 anos aí acompanhando bolsa, 20 e poucos anos, a gente viu os setores ali que andavam melhor. Então, conforme eu falei no início, né? Ibovespa, Petrobras, Vale, Banco. Por mais que possam as empresas ter os seus fundamentos, pensar em Petrobras e Vale agora, para um cenário de queda de juros, não é o caso. Não é o tipo de empresa que mais se beneficia desse tipo de movimento. O que se beneficia são empresas que estão mais ligadas ali à parte da economia doméstica, que demanda financiamento para o seu consumidor. São essas empresas que, em geral, são as mais beneficiadas. E eu lembro, um dos últimos ciclos, não foi nesse último agora do Ilan na presidência do Banco Central, não. Um ciclo mais lá de trás, a Guararapes, ela subiu coisa de 800%, assim. São altas bem expressivas que podem acontecer.
Não creio que vai se repetir, porque esse ciclo não deve ser tão longo quanto foram outros passados, mas que fica muito potencial de alta, para frente fica. Bacana, muito bom. Bom mesmo. E aí, aproveitando também esse gancho, né? Quais seriam os cuidados, assim, por exemplo? Porque a gente sabe que ações, a gente tem ali as ações que pagam bons dividendos, tem as small caps, né, que são as empresas de crescimento, que a gente compra ali para poder manter um pouquinho mais, ou para poder vender mais na frente, mas é porque a gente ganha com o crescimento da empresa, assim como você deu esse exemplo aí. Mas quais são os cuidados ali que a gente tem que ter na hora de escolher uma empresa para a gente não escolher errado, igual aconteceu com algumas empresas aí, né, de varejo principalmente, algumas, a gente viu que algumas pessoas entraram e acabou, né, caindo muito e perdeu dinheiro e tudo mais. Quais são esses cuidados aí que a gente consegue ter? Vamos lá, né? A gente tem uma lista aí. O primeiro, talvez, seja não escolher uma empresa, né? É muito importante diversificar, porque alguns eventos, eles são imprevisíveis. E a reação do mercado também acontece de ser imprevisível no curto prazo. Então, o que aconteceu com as americanas, tudo caminhava para algo muito bom. Ela consolidou com a B2W, que era o submarino, que era o braço digital, formaram uma empresa única, capturando sinergias, trouxeram o Sérgio Rial, que tinha feito um trabalho excelente no Santander, para ser o CEO dessa nova companhia. Então, todo mundo animado ali com americanos, de repente o Sérgio Rial vira e fala: cheguei aqui, fui olhar, tem uma fraude no balanço. Nossa. A empresa está quase quebrada. Do dia para a noite. Então, assim, é um caso raro, é bem raro, é bom deixar isso claro, tá? É muito raro a gente ver esse tipo de coisa nessa magnitude acontecer, porque esses casos raros, eles viram notícia, né, e acabam impressionando muito, mas é um caso raro. E a Americana, por si só, era uma ação arriscada pelo setor que ela estava, no setor tem muita competição, Mercado Livre, Amazon, né, todo mundo aí competindo, então não é uma ação para ninguém que está com uma posição muito grande nela. Então, diversificar é muito importante. Ontem tivemos outro exemplo, né, o frigorífico Minerva, que estava por situação super tranquila, anunciou a compra de umas unidades de abate da Marfrig, o que a princípio parecia até bom. A gente ficou com a expectativa, vamos ver como é que abre o mercado, né, se as duas ações sobem, porque parece que a condição boa para as duas. E a Marfrig caiu, a Minerva caiu 20%. Em um pregão apenas. Né? Então, quem tinha ação da Minerva viu o patrimônio reduzir 20%. Vai recuperar? Eu tenho bastante confiança que vai, mas vai demorar. Então, então, iríamos no segundo ponto. Sempre foco no longo prazo. Né? Nunca foco em operar a volatilidade da bolsa. Né? Aquela coisa, agora vai andar, eu vou comprar, vai subir 10%, 15%, eu vou vender. Dá para ganhar dinheiro fazendo isso? Dá. É fácil? Não, é muito difícil. É bem difícil. A chance de perder é maior do que a chance de ganhar. É bem difícil ganhar dinheiro operando o que a gente chama de volatilidade nesses movimentos de curto prazo. E ter um foco em ser sócio de bons negócios. A Bolsa é um ambiente de negociação de empresas. Empresas são negócios. O brasileiro tem uma veia empreendedora tão grande, tanta gente sonha em ter um próprio negócio, mas pouca gente entende que pode ser sócio de um bom negócio na Bolsa. Né? E se aproveitar do crescimento dos lucros desse negócio, do crescimento dos dividendos, que é a distribuição dos lucros, ao longo do tempo, comprando sistematicamente ações todo mês, de 3 em 3 meses, enfim, sempre sobra um dinheirinho, e ali aumentando a exposição. E acho que a última dica seria assim, né? Evitar procurar a ação que vai ser a grande bola da vez. A gente teve no ciclo passado o Magazine Luiza subindo alguns 1000%. Quem comprou no fundo e saiu no topo, pôde ficar milionário investindo 10 mil reais e saiu milionário. Mas ela devolveu 80%, 90% que ela tinha subido depois. Então fica todo mundo, olha esses números grandes, né, que às vezes acontecem,
se eu não me engano, foi mais de 60 mil por cento de valorização entre o fundo e o 60 mil por cento de Caramba. valorização entre o fundo e o topo que ela teve. Aí todo mundo quer a nova Magazine Luiza. Qual é a nova Magazine Luiza? É, Ninguém sabe qual é a nova Magazine Luiza. Essas coisas vão acontecendo com o tempo, porque a cada trimestre a empresa vai reportando seus balanços, seus resultados, né? E a cada trimestre que a empresa vai surpreendendo positivamente, com crescimentos de lucros acima do esperado, o mercado vai aumentando, né, o preço das ações, vai acompanhando ali. Então, nesse caso, foi um caso de vários trimestres de resultados positivos de forma consistentes, que levaram o mercado cada vez a pagar mais pelas ações, até que pagou demais, virou uma bolha no final, e chegou a acumular aí esses 60 mil por cento de alta. Se eu não me engano, se a minha memória não está me traindo, foi isso. muito bom, muito bom. Mas é importante até frisar isso daí que você falou mesmo, né? Muitas pessoas têm essa veia empreendedora, querem empreender, mas têm medo das ações, né? Muitos clientes que eu atendo, por exemplo, são empresários e que na hora de investir falam eu quero mais conservador. E aí eu acho muito engraçado porque eu falo assim, mas o mais arriscado é o que você faz, que é o seu próprio negócio, né? Que é o investimento de grande risco. E aí na hora de investir ali em ações não deseja. Infelizmente também o que a gente vê muito é que a maioria das pessoas, quando pensa em ações e tem medo, é porque eles querem apenas o retorno bom. Mas a parte ali que às vezes acontece alguma oscilação do mercado de forma negativa, eles não querem participar. Mas aí a gente tem que entender que em qualquer negócio, né, seja empreendendo ou com as ações, a gente vai ter tanto a parte boa quanto a parte ruim. Mas se eu invisto em alguma empresa que eu não entendo muito bem sobre aquilo, gerir aquele negócio, lá irão ter pessoas que são especialistas naquele ramo. Então, é melhor eu ter as ações do que meter as caras em algo que eu não conheço. Então, é muito, muito bem colocado isso daí, André. Obrigada mesmo por esse insight aí, foi show de bola. E aí, mudando um pouquinho, né, o viés, assim, continuando em investimentos, mas é porque agora, nesse momento, até subiu um pouco mais esse papo, né? Falou-se no meio de junho, mais ou menos, sobre a reforma tributária, e agora, no final agora de agosto, ontem, por exemplo, né, saiu mais uma MP falando também da taxação dos fundos exclusivos e dos investimentos no exterior. E aí eu queria saber de você como que essa reforma ela pode impactar também nos investimentos aqui no Brasil, fora, enfim, de uma forma um pouquinho, pode ser simples assim, mas de uma forma que dê para a gente poder ter uma noção aí de como fica, se isso daí for para frente, né? São duas coisas distintas até o momento, né? Provavelmente virão outras ainda. A primeira reforma tributária que passou na Câmara, está no Senado agora, é a reforma da tributação sobre o consumo, né? Do ICMS, PIS, COFINS, na transformação deles no IVA e na CBS, né? IBS e CBS, os termos que eles estão usando. Essa aí eu sou muito tranquilo, porque a coisa vai ser feita de forma muito gradual e vai dar tempo de fazer os ajustes necessários. Então, a gente tem esse ano aprova a parte constitucional, ano que vem aprova a regulamentação, aí você vai entrar com uma alíquota de 1% para ver quanto vai ser a arrecadação, para calibrar as alíquotas depois, quanto vai ser, e depois ainda tem um período de transição, de migração de um sistema para outro. Então, eu acho assim, que os setores que vão ser mais afetados, como setores de serviço, em sua maioria, vão conseguir repassar os preços gradualmente, do aumento de carga tributária que aconteça para o preço do serviço que eles cobram. Por outro lado, a gente vai ter a indústria, né, sendo bastante beneficiada, a indústria no Brasil. Não é à toa que a gente tem os carros mais caros do mundo, né, mais de 40% do preço de um carro são impostos. Isso vai cair bastante. A gente vai ter muito mais racionalidade no sistema tributário. Eu acho que a coisa está sendo feita com um gradualismo correto, que vai dar tempo da economia ir se adaptando, sem a gente ter grandes choques, e vai ser muito positivo.
A segunda, a questão da taxação dos fundos exclusivos e da tributação lá fora, isso já foi proposto até no governo anterior. Né? E não deixa de ser uma questão de justiça tributária, né? Porque esses fundos são fundos utilizados em sua maioria por famílias que têm patrimônio muito grande para poder gerir o dinheiro de forma conjunta. E deram um benefício de não ter antecipação do recolhimento do imposto de renda, como tem nos fundos comuns que nós, pessoas físicas normais, aplicamos. Então, um tratamento diferenciado não se justifica muito, e que eu não acredito que mude estruturalmente muita coisa, não. Para quem tem dinheiro nesses fundos, o retorno vai cair um pouquinho, vai cair um pouco, nada que mude a vida deles. E com relação à tributação dos investimentos lá fora, também, né, não é o ideal, a gente nunca quer que aumente os impostos, ainda mais agora que é algo que está se tornando mais acessível a todo mundo. Né, qualquer pessoa física hoje com valores pequenos consegue comprar uma ação nos Estados Unidos, fazer um câmbio para lá, não é uma coisa mais de pessoas ricas e tudo mais. Então não é bem-vindo, mas também não acho que estruturalmente mude a disposição das pessoas de fazerem esses investimentos por causa dessa tributação que está sendo colocada. Mas é fato que, né, é uma tributação que veio para atingir as classes mais abastadas, né, as classes mais ricas. Logo, né, não dá para a gente dizer também que é algo que está completamente fora de propósito ser aplicado. É uma pena que, assim, né, a gente vê o governo só aumentar gastos, né? O ideal seria o governo aumentar a eficiência dele, reduzindo gastos, mas o governo, infelizmente, aqui no Brasil é muito difícil a gente ver isso acontecer. E aí qual o caminho? O caminho é aumentar imposto de alguma forma. Mas, assim, num sistema tributário mais justo, seria natural essa tributação existir, né, independente de quem seja aí o governo de plantão, seja mais de esquerda, seja mais de direita, como era o anterior, todo mundo queria fazer essa taxação alguma hora. Como discute-se a taxação de dividendos mais adiante, provavelmente no ano que vem, isso vai ser discutido no Congresso também, e a chance de passar a aprovação é bem grande. Isso. Eu ia até perguntar para você a respeito dos dividendos também, se você vê, né, uma abertura para isso, mas você já me respondeu. Eu acho que assim, tem uma coisa mais ampla nessa taxação de dividendos que não é a questão da bolsa, né? Fala-se em diminuir a tributação das empresas que apuram o imposto sobre o lucro real, que hoje é na casa de 34% no geral, reduzir essa alíquota de 34% no valor mais baixo e tributar a distribuição do lucro. Então, se a empresa reinvestir os lucros dela em outros projetos, a taxação vai ficar benigna. A distribuição que passa a ser taxada tem que ver a alíquota, né, o que vai ser proposto, mas eu acho que isso passa. Acho que o Congresso tem disposição para passar isso dessa forma. E tem a questão das empresas de lucro presumido, da pejotização que o pessoal fala, que é o pessoal que foge da carteira assinada para não pagar o imposto de renda na carteira. E eu acho que a taxação de dividendos vem para pegar esse pessoal, não vem para pegar principalmente empresas da Bolsa. Por isso que eu acho que passa, que o foco é um pouco mais amplo do que a gente pensar em apenas investimentos. Entendi. E é isso. E vamos lá, e para quem quer começar a investir na Bolsa e não tem experiência nenhuma, na sua visão, seria mais interessante comprar ações ou entrar em fundo de ações? Qual seria a diferença? Tipo assim, né, a gente começa a falar de tributação, aí depois vai da ação de novo. Mas qual é a diferença ali? É porque são perguntas, né, que vieram de outras pessoas, inclusive quem está entrando aí na live, quiser mandar pergunta, quem já está com a gente também desde o início, quiser mandar pergunta também, fiquem à vontade, tá bom? Pode também mandar no meu Instagram, o Instagram do André aí, que essa live também vai ficar gravada aqui e no YouTube.
Patrícia Simões Educa, depois o André, se você quiser colocar no seu YouTube também, eu passo para você, tá bom? E então vamos lá, né? A gente tem um problema muito sério do investimento em ações, principalmente para iniciantes, que é um problema comportamental, né? Como você conhece pouco o produto, a sua aversão à perda fica muito alta. Então, quando você vai para um fundo de ações, você está delegando a gestão do seu dinheiro para uma equipe, né, liderada por um gestor, comprar e vender as ações por você. Se o gestor vai bem, ótimo, maravilha. Se o gestor vai mal, a maioria acaba não tendo paciência, ficando assustada, acha que perdeu o dinheiro todo, acaba resgatando. Então, é preciso pensar no quanto o patrimônio vai colocar, né? O ideal é começar aos poucos, né, com aportes periódicos e crescendo o patrimônio aos poucos. Para quem não conhece absolutamente nada, né, o fundo é um bom caminho, tem lá a sua taxa de administração, que tem que remunerar a gestora, a taxa de performance, desde que entreguem retornos justos, que sejam pagos. E tem o caminho das carteiras recomendadas, né? Que a gente tem algumas carteiras recomendadas rodando, né, com a parte de análise da XP, com a parte de análise da Lume, que tem uma vantagem aí, né? Você não paga a administração performance e se você negociar menos de 20 mil reais no mês, você não paga imposto de renda também. No fundo, qualquer que seja o valor investido, vai pagar lá os 15% de imposto de renda sobre o rendimento final quando fizer o resgate. Então, seriam os dois caminhos naturais. Mas o importante, sim, é tentar conhecer, tentar conversar, tentar perguntar, não começar comprando assim, só para comprar, achando que sempre vai dar certo. Escolher ações individualmente é muito perigoso. Assim, não são todas as ações que sobem no longo prazo. Tem uma máxima que diz que no longo prazo a bolsa sempre compensa. Não é bem assim. Entendeu? Quem comprou a GX nunca compensou. Petrobras ficou muito tempo sem compensar. Quem comprou lá atrás, empresa como a Petrobras, né? A gente viu tudo que aconteceu com ela. Né? A gente tem o caso agora Americanas, igual comentei aí mais cedo. Então, posso citar aqui várias ações que ficaram aí pelo caminho e que não entregaram retorno. Então, é importante, assim, ter confiança, olhar o histórico, olhar o processo de escolha das empresas. A gente tem carteiras que são mais arrojadas, que vão assumir mais risco. A gente tem carteiras que são mais estáveis, por exemplo, que se investe em empresas de utilities, que a gente chama, como energia elétrica, telecomunicações, concessões rodoviárias, concessões ferroviárias, saneamento. Essas empresas, elas têm contratos de longo prazo com receitas praticamente garantidas. Então, elas são quase um título de renda fixa de prazo muito longo, né? Porque elas ganham os contratos ali, tem a receita entrando certinho, tem as cláusulas de reajuste, de revisão do contrato de tempo em tempo, que são as ideais. Essas, sim, aí tem outra coluna lá na Gazeta, que eu já mostrei isso também, mostrando que o grande tchan da Bolsa Brasileira nos últimos anos foi investir em ações do setor elétrico. Transmissoras de energia, distribuidoras de energia e geradoras de energia. Empresas que tiveram o menor risco por causa dessa característica natural do setor, e quando você olha a taxa de retorno acumulado delas, foi superior à da renda fixa, foi superior ao do Ibovespa, né, foi superior à da maioria das aplicações aí do mercado. E hoje a gente tem também a alternativa de investir em empresas americanas, mesmo na própria B3, né, através dos BDRs, através dos ETFs. Então, tem bastante gama aí, bastante coisa interessante. O mercado está muito mais maduro hoje do que era 10, 20 anos atrás, para o investidor pessoal físico fazendo a sua poupança na bolsa, né, através do investimento em ações. Muito bom. Bom mesmo. E eu acho que você até respondeu um pouquinho, mas vamos frisar um pouquinho. Quem quer viver de renda, a Bolsa de Valores seria uma opção? Quais cuidados que a gente deve ter? Porque tem a carteira de dividendos, né, que a gente tem também os fundos imobiliários que, querendo ou não, faz parte da renda variável. E aí, assim, dá para a gente poder viver de renda com ações? Eu pretendo.
A minha poupança pessoal para a Previdência está toda dividida entre fundos imobiliários e ações com foco em dividendos. Tem alguns fundos de ações, tem algumas ações small caps que eu acho que vão crescer, mas o grosso está distribuído aí. Por quê? Você tem, no caso dos fundos imobiliários, você tem uma receita mais estável, né? Todo mês eles entregam ali, se for os fundos de tijolos, as receitas de aluguel, se for os fundos de títulos de dívida, os juros dos CRIs, no caso dos fundos imobiliários, e CRAs, no caso dos fiados. Então, tem um mix interessante, porque os dividendos das empresas não são pagos todos os meses, tem empresa que paga uma vez por ano, empresa que paga trimestral, a gente não tem uma regra muito certa. Mas no caso das empresas tem uma vantagem, que eu chamo de os juros compostos ao quadrado. Seria mais ou menos isso, que é o seguinte, você recebe o dividendo, você vai lá e compra mais ação, aumenta a quantidade de ações que você tem da empresa com esse dividendo que ela te pagou. Então, você cresce ali a sua fatia na empresa. E a empresa, raramente uma empresa distribui 100% dos lucros. Ela retém uma parte para reinvestir nas suas operações e o lucro cresce ao longo do tempo. Então, você tem efeito dos juros compostos duas vezes. Pela recompra que você faz de novas ações com os dividendos que você recebe e pelos lucros que crescem e fazem os dividendos crescer. Então, quando você junta essas duas coisas, você ganha um potencial de multiplicação de capital de longo prazo muito grande. Então, em 1, 2, 3 anos, ninguém vai ver isso acontecer. Mas quando você passa a falar de 10, 12, 15, 20 anos, você vê que o efeito é realmente fantástico. Realmente fantástico. A gente consegue ver a renda multiplicar aí por 6, 7, 8, 10 vezes, dependendo do período que a gente estiver observando. Querendo ou não, é um novo empreendimento mesmo, como a gente estava falando anteriormente, né? Então, é crescimento, é você crescer, reinvestir naquilo que você acredita e colher bons frutos lá no futuro, né? Porque se você pensar assim, não numa ordem de grandeza, né? Uhum. Que você está recebendo 6 a 7% de dividendo ao ano. Não parece muito, a princípio. A renda fixa dá mais que isso. Sim. Só que a empresa está lá, a empresa continua existindo. E essa empresa cresce os lucros dela 15% ao ano. Então, os 6% esse ano vai crescer 15%, mais do que você reinvestiu. Aí, vamos pôr, se ela crescer 20%, o 6 vira 7,2%. Aí no outro ano, o 7,2% vai crescer mais 15%, o lucro dela cresceu mais do que você reinvestiu. Aí o 7,2% vai virar 9%, ou seja, você recebia 6, já está recebendo 9%. Quando você começa a colocar isso em juros compostos, os 6% de hoje, daqui a 10 anos, vira 60%, 70%, 80%. Às vezes até mais, dependendo do crescimento de lucros que as empresas obtiverem. E essas empresas mais sólidas, utilities, bancos, né, banco no Brasil sempre foi muito bom, elas apresentam sim crescimentos médios ali, acima de 10%, 15% dos lucros em média anualmente, historicamente. Isso não é nada fora de série de acontecer, não. Muito bom. Vale a pena sempre olhar com carinho também para a renda variável e perder de vez esse medo aí das ações, né? E dos fundos imobiliários. Com certeza, com certeza. Porque a longo prazo o resultado é muito bom. O negócio, o Warren Buffett fala, né? Ninguém está tão rico quanto eu, porque todo mundo tem pressa de ficar rico. Todo mundo tem pressa de ficar rico, faz besteira. Quem tem paciência e deixa o tempo trabalhar, o crescimento dos lucros acontecer, acaba tendo resultado. E assim, o Warren Buffett mesmo, ele começou a investir muito jovem, né? Eu estava até lendo um livro, Psicologia Financeira, que conta um pedacinho da história, que falou assim que ele só foi ganhar dinheiro mesmo, assim, após os 60 anos, acho que foi 60 anos. Então ficou muito tempo ali, né, tendo aquele... teve, claro, algumas outras coisas e tudo mais, mas o grosso mesmo ele veio depois de um bom tempo. E aí ele ficou bilionário, assim, cresceu, né, exorbitantemente depois de um bom tempo. Então,
ele foi constante, né? Sim, com certeza. E assim, eu comecei relativamente jovem a investir também, né? Só que, Aham. assim, não tinha a informação disponível que a gente tem hoje, o conhecimento, eu não tinha o preparo emocional que eu tenho hoje. Então fiz muita besteira lá no início, assim, muita besteira, assim, investi muito errado. Né? Se desde quando eu comecei lá 20 anos atrás eu tivesse uma mentalidade mais de acumulação de ações de boas empresas, pensando em renda no futuro, eu estaria muito, muito bem hoje, assim, né? Já em condições de estar aposentando com uma certa tranquilidade. Mas eu ficava naquele jogo de especulação, compra aqui, vende ali, qual ação vai subir mais, não sei o quê, a minha subiu aquela, a minha não subiu, então vou trocar, vou comprar outra e tudo. Não dava nada certo. Eu peguei o bull market de 2003 a 2008, né, que a bolsa sai de 10, 11 mil pontos ali até 72 mil pontos, multiplica por Não. 7. Ganhei dinheiro, mas era para ter ganho bem mais assim, do que eu ganhei. Se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje para investir naquela época. É verdade. E uma outra coisa também é ter paciência, é manter e saber que nem todas as ações que você vai escolher, você tem uma carteira, mas nem todas elas vai dar bom, vai dar certo. Às vezes a maioria ali não vai dar 100% assim, né? Vai ficar legal, mas uma ali que se destaca, ela avança de uma maneira que compensa todas as outras. E no livro também fala a respeito disso, né? Que é interessante assim. Por isso que você falou lá no início da live sobre a diversificação, como é importante também a diversificação por conta disso, né? A bolsa tem esse fator convexividade. Né? O que eu quero dizer com isso? Você não tem um Magazine Luiza de 60 mil por cento todos os dias. Mas ações de 1000%, você tem exemplos diversos aí que valorizaram 1000% ao longo do tempo. Então, se você tem um portfólio de 10 ações e uma sobe 1000%, né, você já garantiu né, um retorno, assim, para todas as 10 muito elevado. Né? Mesmo que uma ou outra fique pelo caminho, você vai sair com um retorno muito bom no final. Então, não vai se acertar todas as posições, não são todas as empresas que vão. Tem gente assim, não, eu estou perdendo, eu vou vender a ação, vou trocar essa ação por outra porque ela está no negativo. Se o fundamento dela não está mais bom, se o que se esperava que acontecesse não aconteceu, tem que trocar, não tem jeito. Eu investi numa empresa pequena, coisa 2 anos atrás, que estava começando, entrando nesse mercado de venda de painéis solares. Né? A gente teve um boom aí de energia solar, né? Todo mundo instalando energia solar nos telhados. Falei, pô, essa empresa parece interessante, eu vou comprar a ação dela. Foi um fiasco. Assim, a operação dela de painéis solares não trouxe lucro. Eu vendi com prejuízo. Por quê? Porque decepcionou, parecia bom, e depois não se mostrou bom. Então, não dá certo. Tiveram outras teses que deram certo. Então, a gente não tem que ter esse apego de que não podemos sair de uma operação porque ela está no prejuízo. Não, tem que olhar como é que está a situação da empresa. Né? Não tem por que ficar com a empresa só porque está no prejuízo. Se você tem 10, 12, 15, 20 ações, você vai ter algumas que não vão, a coisa não vai acontecer do jeito que você espera. E aí, não tem jeito, mudou o fundamento ficou ruim, vamos partir para outra. Faz parte desse tipo de coisa. É isso daí. Saber que, às vezes, quem analisa, né, vocês que estão mais a fundo aí com as ações e fundos imobiliários, vocês às vezes enxergam coisas que os investidores eles não enxergam. Então, às vezes, as pessoas olham apenas a capa do livro, né, não conseguem enxergar ali o conteúdo. E é nisso que vocês conseguem ver, e aí existe ali o papel do profissionalismo, né, e da confiança mesmo dos nossos clientes, ao aceitar ali, de repente, uma sugestão, alguma coisa que a gente... um pensamento, né? Uma visão que a gente leva ali para ele, né? Na hora de fazer a sua escolha de investir nas ações. E aí, para finalizar...
Pode falar. Não, é uma questão de confiança mesmo, assim. Ah, porque o investidor pessoa física comum, ele não tem muita informação disponível, muitas vezes ele não tem tempo para estar estudando, né? Exato. Um advogado, ele tem que estudar leis. Um médico, ele tem que estudar procedimentos médicos. Ele está se especializando naquilo que ele é bom. Tem gente que adora mercado financeiro, tem isso como um hobby e fica estudando, mas não é o caso da maioria, né? Então você vira aí uma questão de confiança, mas é importante o seguinte, que faça sentido, do tipo, vamos comprar ação de uma determinada empresa ou vamos montar uma carteira com um determinado perfil, por quê? Faz sentido, a pessoa que está investindo, que está recebendo informação, faz sentido o processo, faz sentido a forma como se pensa de avaliar, de investir, então faz sentido, ok, faz sentido, então vamos avançar na linha do que foi explicado, do que faz sentido para você ficar confortável com aquilo que está acontecendo. É muito importante isso. Né? E aí a gente tem nosso papel na assessoria tentar iniciar ao máximo aí os clientes com informações para que eles vejam que existe um processo sério, um processo sistemático, um processo com gestão de risco, que não é infalível, né? Mas que se propõe a acertar mais do que errar ao longo do tempo e trazer um retorno médio acima da renda fixa no longo prazo. Ninguém vai prometer para ninguém que vai ficar rico do dia para a noite operando na bolsa. Né? Isso a gente sabe, a gente que está nesse meio aqui sabe que não acontece. Até porque quem promete muito, nada cumpre, tá? A gente sabe, né? E assim, até quem estuda, André, bastante, clientes que estudam, mas que trabalham com outras coisas, não tem a noção que a gente tem. Eu falo por conta própria mesmo, porque assim, eu trabalhei em banco já, trabalhei aproximadamente 2 anos e meio em banco, então eu já tinha uma vivência ali mais ou menos, eu gostava muito de investimento, eu estudava bastante, mas quando eu entrei na Valor, quando eu virei assessora de investimentos, assim, a minha visão mudou completamente. Eu percebi que eu não sabia exatamente nada, entendeu? Então, assim, mesmo que eu falo com os meus clientes, eu falo, você estuda bastante, mas não deixe de me falar, não deixe de perguntar. Porque mesmo que eu não entenda 100% de uma coisa, eu tenho aqui uma equipe enorme que pode me ajudar, que me auxilia também, né? E aí eu fui mostrar a carteira de dividendos nossa, né? Lá da Lume, eu mostrar para um cliente meu, foi até ontem. E aí ele olhou as ações e falou assim, mas não tem algumas ações que eu gosto aqui. E é um cliente que eu sei que ele não tem muito conhecimento. E eu expliquei para ele como que é formado, né? Mais ou menos um pensamento ali, como a escolha das ações de dividendos. Inclusive, até se você quiser falar um pouquinho, que não são empresas famosas, são empresas que o custo dela, o preço que ela paga, vale a pena ali, porque não adianta você pagar caro em uma ação que vai te pagar pouquinho. Então, assim, né, eu passei essa visão para ele, mas aí mesmo assim, acho que, né, ele ficou meio assim e tal. E aí, assim, não deu certo, né? Ele não quis, tudo bem também, né? A pessoa tem que se sentir à vontade, a gente sabe muito bem disso. E é isso, a gente levar a informação, né? E deixar tudo muito claro, muito certinho ali, para o cliente se sentir confortável e deixar tudo muito claro, para o cliente saber o que ele está realmente fazendo. Você pode falar um pouquinho, né, se você puder, de qual é o pensamento quando vocês vão escolher uma ação ali para poder colocar, principalmente nas ações ali na carteira de dividendos? O que a gente pede para os analistas, né, que é debatido nos comitês, é que a carteira de dividendos ela tem que ter um perfil mais defensivo. Por outro lado, ela tem um perfil também de oferecer uma rentabilidade acima da média da bolsa, né? Ou seja, ela render mais do que o Ibovespa. O Ibovespa, ele, já falei, peso grande Petrobras, Vale e bancos. Então, a carteira ela tem que superar, ela tem que, no geral, render mais que isso, o objetivo dela, mas também ela tem que proporcionar uma distribuição de dividendos, né, uma renda de dividendos para os cotistas, para quem está seguindo a carteira, os acionistas. Então,
seriam 3 tripés, né? Bater a média do mercado de ações, ter a renda de dividendos e ser uma carteira mais segura, uma carteira com empresas maiores, empresas mais sólidas. Então, você tem um núcleo de ações principal. No caso da Lune, ele tem se concentrado em Petrobras, Vale, Klabin, Equatorial Energia, que é uma das maiores distribuidoras de energia do Brasil, uma das ações com melhor performance da Bolsa aí nos últimos 15 anos, Banco do Brasil. Então, essas 5 ações, elas formam o núcleo duro, digamos assim, da carteira, tem formado, até que se percam algum fundamento, né? Tipo, Petrobras, eles acompanham bastante os riscos de governança, né? Essa questão do governo, tudo. Se o risco realmente se mostrar que vai impactar a entrega de valor para acionista, ela vai sair da carteira em algum momento. Banco do Brasil, mesma coisa. Mas, nesse momento, são ações que têm preços atrativos, uma boa renda de dividendos, balanços sólidos e são um núcleo duro. E aí, né, entra o diferencial do analista, que é procurar empresas pontuais que não estão tanto no radar e que apresentam uma condição de crescimento de lucros bem interessante em função de fatos que vão acontecer. Então, vou dar um exemplo de algumas empresas. A construtora Cury agregou muito valor à carteira, está na carteira há bastante tempo. É uma empresa focada em baixa renda em São Paulo, que distribuía coisa de 10% de dividendos ao ano e que conseguia repassar preço, né, passar a inflação dos produtos, dos insumos de construção para os produtos, com mais facilidade que as outras. E entrou na carteira e ficou bastante tempo. Uma outra ação, o Banrisul, né, que é o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, Banco Estatal de lá, seria o nosso Banesh de lá, estava com muito problema, porque muito crédito consignado, pré-fixado. E aí fez um monte de crédito quando a Selic estava 2%, ele captava dinheiro a 2% e emprestava, sei lá, 8, 9. Aí a Selic foi para 13%, e ele ficou com uma carteira de empréstimos a 8, 9. Então, até entrarem novos empréstimos, esse empréstimo girar, o resultado do banco ficou muito ruim. Ele também teve um ciclo de ações trabalhistas lá para resolver. Aí o analista indicou, o ciclo de ações trabalhistas está no final, vai acabar essa despesa de provisão para a ação trabalhista, e a hora que a taxa Selic começar a sair, e com o passar do tempo eles vão prestar taxas de juros mais altas, esse efeito vai diminuir também. Foi outra ação que entrou na carteira, estava muito amassada pelo mercado, subiu, se eu não me engano, 44% em alguns meses, e trouxe um retorno diferenciado. E essas ações, assim, elas entram, mas também entram de forma comedida, com peso relativamente menor na carteira do que o núcleo duro. Então, você tem aí essas ações mais parrudas, digamos assim, né, formando o núcleo duro da carteira, e oportunidades pontuais que o analista identifica que vão fazendo o complemento, e todo mês tem um comitê para revisar se vale a pena dessas empresas entrarem ou não no portfólio. Já aconteceu de ter empresa que entrou e deu ruim. A CBA, a Companhia Brasileira de Alumínio do Grupo Votorantim, foi uma que entrou no início do ano, os commodities prometiam subir com o preço da China, a gente achava que o preço do alumínio ia lá para o alto, o preço não se confirmou, o preço do alumínio despencou, a margem de lucro dela foi lá embaixo, foi uma ação que os analistas erraram. Paciência, acontece, conforme a gente falou aqui, não vai se acertar todas, mas o saldo, quando olha todas as ações que passaram pela carteira de dividendos agora, desde que ela começou, é bem positivo, né? A carteira, eu acho que agora, pelos números que eles me passaram ontem, eu acho que a carteira vai dar Ibov mais 15, ou Ibovespa mais 15, ou Ibovespa mais 16, coisa, 15%, 16% acima do Ibovespa nos últimos 13 meses. Muito bom mesmo. Os meninos lá estão de parabéns. E você também, viu, André? Você é muito elogiado lá no escritório. Que bom, fico feliz. Eu gosto muito do que eu faço, assim, tô bem realizado aqui.
fazendo isso, depois a troca da engenharia para o mercado financeiro, acho que me fez muito bem. E tem sido bastante gratificante trabalhar com o pessoal, né, passar assim, o que a gente quer, né, porque é importante, assim, você tem muita casa de análise aí solta, mas que não recebe aquela orientação, vocês têm que produzir isso aqui, se o cliente precisa disso. Então, segue essa linha. A gente não vira para eles e fala, essa empresa compra, outra empresa compra, nada. Assim. A gente orienta no que a gente quer que eles observem. Né? Fez a recomendação de uma empresa, por que está fazendo a recomendação? Qual é essa tese certinho? O que foi investigado? Então, traz bastante segurança para a gente aí ajudar. É um diferencial da Valor, né? Ter os analistas tão próximos e podendo fazer essa orientação. Porque a gente tem a XP tem boas carteiras de small caps da XP, esse ano está fantástica. Mas a gente não tem aquela proximidade para estar questionando o que o analista está colocando ali, para estar entendendo melhor o que o analista está colocando. Né? E aí gera insegurança quando você não tem tanta proximidade. E eu acho que foi um acerto da Valor ter criado a própria casa de análise parceira ali para poder estar municiando nós, assessores, de mais informações para a gente conseguir aplicar melhor o dinheiro dos clientes. E a carteira de dividendos veio numa boa hora, porque a XP fechou a carteira de dividendos dela lá atrás, no ano passado, ninguém mais podia colocar dinheiro na carteira de dividendos da XP. Então, assim, os escritórios ficaram carentes, assim, carteira de dividendos, eu não tenho carteira de dividendos para aplicar. Aí a Lume entra, foca a sua carteira de dividendos para suprir essa lacuna, a carteira vai melhor que a carteira da XP, o que foi muito bom. Foi sensacional. E agora, para poder finalizar, que a gente já está com 1 hora de live aqui, né? As considerações finais. Quais são as dicas, né? Eu acho que você já falou bastante, mas se tiver algum restinho aí, qual dica que você daria para quem está começando a investir na bolsa, quem tem aquela vontade, mas ainda tem aquele receio? Fala o que você tem de interessante e que eu ainda não perguntei. Acho que eu já falei aqui, mas eu vou repetir de uma forma mais objetiva. Né? Invista sempre e gradualmente. Não tente acertar fundo e topo do mercado, porque ninguém consegue acertar fundo e topo do mercado. O momento agora é muito bom com a quebra da taxa Selic para começar. Tudo indica que a gente vai ter um ciclo bem positivo pela frente acontecendo. E não tente ficar buscando sempre quais serão as grandes porradas da Bolsa. Né? Busque empresas que são mais constantes a longo prazo, empresas do setor elétrico, empresas do setor bancário, algumas indústrias bem estabelecidas, líderes dos seus mercados. Adquira essas ações de forma gradual e sempre pensando como sou sócio de bons negócios, sou sócio de boas empresas. Em alguns anos, quando chegar a minha idade lá de aposentadoria, vou estar muito bem recebendo parte dos lucros que essas empresas vão gerar. A mentalidade do investidor de ações precisa ser essa, precisa ser de sócio dos negócios. No longo prazo, a ação oscila para lá, oscila para cá, mas a cotação das ações acompanha os lucros das empresas crescendo, a cotação das empresas sobe. Já fizemos estudos diversos aqui que mostram correlação altíssima com isso. No curto prazo, a gente tem esse monte de ruído aí, política, tudo influenciando. Parece sempre que o mundo vai acabar, porque as notícias ruins sempre fazem muito mais barulho que as notícias boas. Mas quando a gente olha a longo prazo, tem muita oportunidade para ganhar dinheiro com uma boa carteira de ações. É isso aí. Então tá bom, André. Mais uma vez, muito obrigada. Pessoal que está aí na live também. Alguém quer perguntar? Ninguém perguntou nada. Acho que está todo mundo sem dúvida, todo mundo entendeu tudo. Eu acho que as perguntas que eu fiz também, né, deram uma esclarecida aí. A gente conversou, foi uma conversa muito bacana. Amanhã a gente está lá de volta. Quem tiver dúvida também pode mandar aqui no direct. Essa live vai ficar gravada aqui, mais uma vez falando, e também no YouTube, Patrícia Simões Educa. Aproveite e vai lá e me segue também, né? Ativa o sininho lá da notificação. Aproveitar para poder falar também. E então é isso. Eu acho que valeu muito a pena assim, ter esse bate-papo. Eu já tinha um tempo também que eu estava querendo trazer mais um pouco de informação a respeito de renda variável,
porque com a alta da Selic, o pessoal sempre estava buscando renda fixa, renda fixa, renda fixa, né? E aí parece que a renda variável ficou ali um pouco de lado. Então, assim, vamos trazer de volta, porque renda variável aí é uma potência, é uma coisa assim muito legal, muito bacana mesmo, e que pode fazer a gente voar. E é só ter cuidado, né, ter um acompanhamento, lembrar que nós, assessores, estamos aí para isso mesmo, para poder ajudar, né? Quem quer ajuda, quem precisa quer tirar uma dúvida e tudo mais, né? Eu sou assessor, o André é assessor, nós também temos vários assessores lá, então é isso. Então, André, quer falar alguma coisa, Então, agradecer? agradecer a presença de todo mundo e convidar, assim, muito do que eu falei aqui está expresso até em mais detalhes, em números, nas colunas que eu venho publicando a cada 2 semanas no Jornal Gazeta. Então, convidar o pessoal lá, digita lá no Google a Gazeta André Mota com 2 T's. O primeiro link que vai aparecer vai remeter lá para as minhas colunas e vão ter um pouquinho do reforço do que a gente bateu papo. Achei que foi muito bom, muito legal, passou muito rápido. Então, quando passa muito rápido, é porque sempre foi um papo bom. Então tá joia. Um abraço, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima. Pro mês que vem tem mais, outro assunto. Tchau, tchau.